Complementa o que você falou agora há pouco, né? Sheila. Veja, eu acho que todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidades, e as pessoas têm que ter respeito pelo outro, cumplicidade, tolerância. É o que falta hoje. No primeiro problema, as pessoas já querem se separar. Então, eu acho que para um relacionamento dar certo, as pessoas tem que ter uma boa autoestima. Às vezes a pessoa não está bem com ela mesma, ninguém vai servir para ela, né? O problema é a pessoa mesmo, é ela que faz as escolhas erradas, é ela que contribui para que o outro se separe. Você veja que o nosso ouvinte aqui, que o Lídia acabou de ler, né, dizer, pô, a gente já sabe que não vai dar certo. Qual é o investimento nem que ele está fazendo no relacionamento? Ele não precisa nem casar, ele já sabe que não vai dar certo. Para que ele vai? Melhor não casar. É tão fácil. Casar é tão dolorido, descasar é melhor não casar. Tem gente que ninguém mais hoje precisa casar. Né? Você falou uma coisa muito interessante, Sheila. É tão dolorido separar. Na verdade, grande parte das separações não acontece. Elas são substituídas. A pessoa não acaba se separando, não volta a viver a sua individualidade. E esse é um dos fatores de repetir o erro. Exatamente. Então, uma separação, ela tem que acontecer, mas ela tem que acontecer internamente no indivíduo, né? A gente vê muito aí, e com advogado acontece isso muito, ele se separa e vai lá e faz um divórcio, tudo bonitinho, acertou no papel, todas as coisas, legal. Mas na alma não se separou. Aí fica arrumando confusão mais adiante. Né? Você sabe que a pessoa quando chega a dizer eu estou separado ou separada, eu digo, como é que está a tua alma? Não adianta só estar separado no papel. E no corpo? E no corpo não. Ela só pode entrar num outro relacionamento quando ela estiver realmente bem com ela mesma. Não adianta só estar separada no papel, estar ainda com uma baixa autoestima, estar sofrendo e querer entrar num novo relacionamento, não vai dar certo. Você sabe que, e aí muitas vezes ainda tem as outras interferências, né? Sim. Interferências de como se usa isso, de como se usa isso na família, com filhos, etc, etc. Então as formas de se manter casado, muitas vezes após separação, elas são das mais variadas e das mais inusitadas e cruéis possíveis. Quer dizer, então, são questões que tem que se observar, principalmente nesses casos da busca de uma outra relação, de um outro relacionamento. Quer dizer, se a pessoa não recuperar a sua individualidade, ela tende a repetir quantas vezes for necessário. Sim. Porque a vida é uma eterna busca da sua autorresolução. Nós caminhamos para a nossa individuação, independente de uma psicoterapia, de uma análise ou não, né? Mas, isso é a jornada. Dionísio, desculpa, filha, eu fico fazendo pergunta, mas me chama sempre a atenção uma coisa. Você fala numa escolha mais racional que você precisa da paixão, né? Agora, essa questão da paixão também é uma grande bobagem, né? Você fica lá, até a técnica já mostrou isso, é tudo hormônio, né? Fica um ano apaixonado pelo sujeito e descobre que o sujeito não é aquilo exatamente que você estava imaginando que fosse. Não tem como resolver isso. Que nem a moça da novela lá. Ela viu aquele lá no Machu Picchu, encontrou aquele louco lá. O Adalto. O Adalto que mudou o cabelo, mas continua burro igual a novela. Mas ela, sabe, uma hora ela descobriu que não era o cara, mas a paixão leva isso. Não a paixão leva. Depois acaba. Você não pode casar apaixonado, é isso? Pode. Mas só que deve manter-se apaixonado, né? Só que aí é complicado. Não só esse lado patológico da paixão, porque paixão é uma coisa patológica. Você não pode perder a sua individualidade na paixão, só isso. Agora, paixão muitas vezes ela é tão patológica que você acaba enxergando só através do olho do outro e não pelo seu próprio olho. Então, Sheila, não é então porque a pessoa, já que é patológico, a pessoa tem uma ilusão, ela vê alguém, ela tem uma ilusão, se casa, quando ela está de perto, ela vê que não, aquela pessoa exatamente, o príncipe encantado virou sapo. Os antigos diziam que a gente tem que comer um saco de sal para conhecer a pessoa. E é sábio isso, né? Tanto que dos 40 casamentos que terminaram, 3 deles eu avisei, eu digo, como que vocês vão casar tão rápido? Vocês nem se conhecem direito. Depois de alguns meses, eu acho que as pessoas têm que se conhecer melhor. Às vezes é aquela paixão momentânea. Você dá um prazo, né? Você dá um prazo? Eu acho que, veja, não é que eu dou um prazo, não é que eu dou um prazo, mas eu acho que uma pessoa que conhece a outra em 3 meses e vai casar,
é meio perigoso, né? Mas não é uma fuga do problema? A pessoa quer acreditar naquilo e daí passa a verdade na cabeça dela? Eu acho que não pode. Eu digo, gente, calma, ninguém tem pressa de casar, namorem, convivam, se conheçam e realmente acabou, lógico, né? Eu acho que ninguém tem que ter pressa de casar, não é? Eu conheci alguém em 3 meses, chegar eu vou casar. Eu digo, é uma loucura. Né? E foram 3 os casamentos que terminaram depois de 3, 4 meses eu vou casar. Com esse mesmo prazo, Sheila? Eu acho que ninguém foi tão precipitado assim. Eu sempre digo, gente, se conheçam um pouco mais tempo, que às vezes até dá certo. Muitos casais que não tiveram esse tempo. Eu digo, o tudo emocional, o inconsciente, mas veja, às vezes você tem filhos, também já saiu de uma separação. Acho que não custa as pessoas se conhecerem um pouco melhor. Mas você está colocando outro ingrediente, um dos dois. Tá? E esse outro ingrediente é exatamente saber estabelecer os papéis. Porque filho não tem nada a ver com separação nem com casamento. Não. Né? Então eu digo, primeiro tem que se conhecer, ver se vai dar certo, tenho mais tempo. Nós já voltamos aqui com o nosso tema no Papo de Sexta. Hoje, para quem pegou a conversa pela metade, nós estamos discutindo por que as pessoas erram tanto nas escolhas. O que é que leva a essa situação? O problema está nas pessoas que são escolhidas ou no problema de quem está escolhendo e escolhe mal e repete muitas vezes essa escolha. Daqui a pouquinho nós voltamos, 11 horas, está chegando o repórter CBN. Virgílio diz aqui, microempresário, eu me amo e não posso viver sem mim. Deve ser a solução dele. Narciso já devia. O Nelson de Almirante Tamandaré, eu namorei 12 anos, estou com 33 de casado, muito bem casado, o que está faltando nesse país é homem, porque tem muita mulher. E os homens que tem ainda não querem compromisso, diz aqui o Nelson. E temos o Adilson Zeno do Xaxim. A receita para um casamento feliz é a que eu tenho. Eu cuido da casa e compro os sapatos dela. Ela cuida do resto. É uma forma de ser feliz, não tem problema. Mas tá lembrando aqui do estigma, Ruth. Você veio do interior e sabe disso. Como é que tinha antigamente a separação era muito cruel, principalmente para a mulher, né? Mulher largada. Ela era condenada a não se casar mais. Praticamente tinha que se tornar como uma viúva, né? Daquelas que se recolhiam e ficavam lá no seu silêncio. Lá em Terra Boa a gente sabia exatamente quem era. Até hoje eu lembro. Você vê que é marcante, né? Que eu lembro quem era largado. Quem não é terrível isso, né? Não tem mais isso, Sheila? Hoje não tem esse preconceito. Em Curitiba também existia. Eu me lembro das pessoas que eram separadas em Curitiba, todas, né, enfaixadas, destruía, marcava. Não só da pessoa, como dos filhos também, né, como dos filhos também naquela época. E hoje em dia é a coisa mais normal, né? Eu me lembro até quando nós mudamos da casa para ir morar no apartamento, a minha filha reclamava que domingo as crianças da rua não brincavam porque todos os pais eram separados e as amiguinhas iam para casa do pai e ela não tinha com quem brincar no domingo. Então por aí você vê como é uma coisa normal. Tem aqui o Zé Paulo que pergunta aqui, falando, a mulher só namora caco. Elas não sabem escolher os cafajestes são mais charmosos. Ei, Marachev. É pra você, né? São os encontros, né? Os encontros que é possível encontrar. Mas muitas vezes se brinca um pouco com isso, mas é uma questão tudo da identidade, né? O ouvinte anterior falou lá, tá faltando homem. Mas não é só no sentido da quantidade de pessoas registradas com sexo masculino. O que está faltando é homem na acepção da palavra, na questão da identidade masculina mesmo de ser homem. Eu acho que isso ele tem razão. E com relação a essas buscas, elas são isso aí mesmo. Quer dizer, as pessoas vão encontrar aquilo que é possível. E tem um momento que, de repente, quando a mulher não quer nada com nada, ela vai procurar o quê? Algum tipo de cara que são os famosos cafajestes, né? Eles sempre estão à disposição. Da mesma forma que tem os homens cafajestes, tem as mulheres que fazem o contraponto. Quer dizer, então as relações elas são complementares, né? Tem mulheres que têm um relacionamento como o do homem, você está falando no sentido do cafajeste, se a pessoa assim mais liberada, que simplesmente quer viver, não quer relacionamento, mas tem também essa mentalidade que não existia na cabeça da mulher, hoje talvez seja mais comum. Existe uma coisa, Vili, né, que é muito importante. A essência do masculino e do feminino, ela nunca deixou de existir. Ela sempre existiu.
O que existem são mudanças de comportamentos. Quer dizer, você ser uma pessoa mais livre, mais liberal, liberal no sentido da identidade, do emocional e da busca dos relacionamentos, dos encontros, é uma coisa. Agora, ter uma atitude que é inverter o seu papel é outra coisa. E aí, muitas vezes, o que acontece é isso. Quer dizer, então, uma fragilidade do masculino e uma fragilidade do feminino dá exatamente nesse tipo de encontro, né? Outro dia veio aqui o Denis Schwartz Filho e ele falou uma coisa interessante. Ele disse que um papagaio às vezes ajuda a manter o casamento. Por quê? Veja aqui, Sheila, se você concorda. Ele disse que os casais, os filhos se vão e eles passam a conviver sozinhos. Isso daí começa a ficar mais difícil, né? Porque o confronto é mais direto. E muitas vezes a pessoa tem um animalzinho, um papagaio, e aquilo acaba deixando o ambiente menos pesado. Claro, ele é vendedor, ele está dando. Não, mas eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu. Veio uma pessoa e se cadastrou, né, na minha empresa, e depois ela me contou que eles tinham se separado e estavam brigando, e isso faz muito tempo, não era uma coisa comum. Os dois estavam brigando na justiça pelo cachorro, porque os dois adoravam o cachorro e eles estavam brigando e conseguiram a guarda compartilhada pelo cachorro. Daí, num final de semana, os dois resolveram viajar junto com o cachorro, porque o cachorro estava entrando em depressão, e resolveram voltar a viver junto. Então é um triângulo por causa do cachorro. Ela veio me procurar e disse: olha, estou voltando para o meu ex-marido, a gente viajou com o cachorro e resolvemos ficar junto. Eles não tinham filhos e voltaram a viver junto em função do cachorrinho. Boa história. Parachefe, não tem também quem se desilude do casamento e pensa, não, agora eu vou levando a vida. Aconteça o que acontecer, a pessoa tem a mulher ou o homem, namorados, tem a sua vida mais festiva, mas não quer mais relacionamento? Tem isso também? Tem. Ou no muito. fundo todo mundo procura realmente o relacionamento? Na verdade, todos nós precisamos dessa complementação, né? Mas tem as pessoas que o trauma foi tão grande e que não querem mais correr o risco de passar pela mesma situação. Isso também é uma coisa comum e a gente vê bastante isso. Aí é a necessidade do atendimento psicológico, então, no caso. De repente, se a pessoa, se isso for algo que tem uma demanda psicoterapêutica, eu acho que é um bom caminho, mas existe uma confusão muito grande, né? Não, mas você precisa de tratamento. No tratamento a pessoa vai buscar de acordo com a sua demanda e com a sua necessidade, quer dizer, não é algo assim que vai ser tão, né? É uma coisa um pouco mais profunda. E as pessoas muitas vezes fazem essa opção. Mas tudo ele gira em torno dessa questão da individualidade, do indivíduo acreditar em si, da forma que ele vai estabelecer a relação, né? E vai permitir que o outro faça. Porque também tem isso aí, não adianta se queixar do outro, porque você está se queixando daquilo que você mesmo permite, né? Ruth, você vê isso, que haja essa aceitação, ou lá no fundo sempre fica aquela esperança? Não, um dia, mesmo que a pessoa tenha mais idade, o sonho é esse, né? De encontrar alguém que conviva. Olha, Vini, eu sou uma pessoa sozinha, sou feliz sozinha, não é a música não, eu gosto de ser sozinha mesmo. Agora eu descobri uma coisa, Vini, tem duas situações em que marido é fundamental na vida, e não tem jeito, é em enterro e em casamento. Não dá pra ir sozinha. Juro por Deus. Então, nessas horas eu sinto muito a falta de um marido. A gente vai levando. Do enterro eu não sabia, né? Não, essa do enterro eu também nunca tinha ouvido falar. É uma desgraça. É uma desgraça. Por quê? Pergunta porque o marido não foi? Você chega lá naquela situação, você chega de braço dado com o marido, é a melhor coisa do mundo. Agora, não dá pra alugar um marido ou ir com uma amiga. É marido que faz falta, principalmente em enterro. Vamos fechar então, nós temos mais aí 3 minutos, um minutinho para cada um aqui para as considerações finais e também para não terminar em baixa, né? Pelo menos as dicas. Sheila em primeiro, vamos lá, Sheila por último, que ela conhece bem o drama. Vamos começar pelo Barachevski. Na verdade, assim, eu acho que relacionamento é uma coisa que se constrói, né? É aquela coisa do dia a dia, da necessidade da conquista. E quando houver esse tipo de coisa, basado no respeito, ele tende a dar certo, né? E quando não há afinidade das pessoas, tem que haver o respeito ao direito à individualidade e cada um seguir seu rumo. Mas de um modo geral, quando segue esse caminho, as coisas dão certo e vale a pena e é muito bom se relacionar, sim.
Vamos a Ruth Bolognese. E eu quero uma consulta particular aqui com a nossa Sheila, para ver se eu consigo achar um compatível. Não tem problema de idade, nem de cor, nem de raça, nada, nem de sexo. Tô brincando, mas eu gostei muito da conversa aqui com a Sheila e com o Dionísio, porque dá para ter uma ideia do que dá para procurar ou não. Sheila, suas dicas aqui. Eu acho que viver uma vida a dois sempre vale a pena, desde que seja um relacionamento saudável. As pessoas têm que se respeitarem, isso é fundamental. A hora que acabou o respeito, acabou o relacionamento. E cada um respeitar a individualidade do outro para viver uma vida saudável. E todo mundo tem que saber que as pessoas têm defeitos e qualidade. Se as pessoas souberem olhar melhor as qualidades e olharem um pouquinho menos os defeitos, os relacionamentos tendem a dar mais certo. Geralmente as pessoas só olham os defeitos e esquecem das qualidades. E isso faz com que os relacionamentos terminem muito rápido. Muito obrigado pela presença dos três. À tarde, para quem não pegou inteiro, vai estar no site cbncuritiba.com.br. A gravação você pode ouvir quando tiver tempo, e agora com a possibilidade de ouvir inclusive no seu celular que tem a internet, no tablet. Está bem mais fácil você recuperar gravações antigas e ouvir novamente aquilo que te interessa.